beleza? Tudo de boa com vocês? Galera, a aula passada, a última aula foi o quê? Foi sistema ABO, sistema sanguíneo, RH, beleza? Galera, eritoblastose fetal, isso mesmo. Pois é, galera. Assim, mas a gente viu, né, a primeira lei de Mendel, a gente trabalhou com os cromossomos, a gente viu toda essa parte, toda essa construção dessa base, que é a genética que a gente está abordando, né, nessa etapa, tá, sobre a genética. E a gente viu, assim, essa base que complementa todo esse conteúdo para a gente compreender o que? A segunda lei de Mendel, certo? Para a gente compreender essa segunda lei de Mendel, a gente tem que entender também como funciona a primeira lei, tá? Então, professor, e como é que funciona a primeira lei? Galera, a maneira mais simples de se lembrar, né, de se recordar como é que funciona a primeira lei de Mendel, a gente lembra de quê? A gente lembra lá da situação, dos experimentos de Mendel com as ervilhas, lá as ervilhas, nossas famosas ervilhas. Ela o que? Ele estabeleceu, né? Tentou estabelecer padrões, né, durante a reprodução dessas ervilhas e identificou que tinha algumas proporções em determinados cruzamentos de indivíduos puros, né? Que a gente já sabe que quando a gente falar de indivíduo puro, a gente está falando de homozigoto. Pode ser homozigoto dominante ou pode ser homozigoto recessivo. Justamente, sim, lá na primeira lei a gente tem a questão da relação de dominância e recessividade, né? Uma característica ela acaba dominando outra, então ela vai se expressar e não vai permitir que a outra se expresse, né? O nosso famoso azão, azinho, né? Beleza? Então os dominantes dominam os dominados, certo? Então os dominantes, eles dominam quem? Os recessivos, certo? Galera, já que a gente falou disso, a gente tem que lembrar também das proporções, né? Que lá na primeira lei a gente trabalha com algumas proporções, por exemplo, lá no cruzamento das ervilhas heterozigóticas, né? De azão, azinho, né? Elas produzem o que? É uma proporção de 1 para 2 para 1, né? Então algumas características que elas podem também 3 para 1, né? Beleza? Então, na primeira lei de Mendel a gente vê essas proporções, 1 para 2 para 1, 3 para 1, beleza? Então tem 2 para 1 também lá de alelos letais, né? Os nossos ratinhos cinzas, né? Se você não viu essa aula, você pode voltar aqui, você vai encontrar essa aula, tá? Falando de alelos letais, mas está tudo dentro da primeira lei de Mendel, beleza? Então, professor, mas assim, e a segunda lei de Mendel? A segunda lei de Mendel, como é que ela funciona, certo? Galera, a segunda lei de Mendel, ela, tá, é conhecida também por esse nomezinho bem aqui, ó, Lei da Segregação Independente. Galera, se tu leu esse nome aqui, Lei da Segregação Independente, pronto, tu já encontrou respostas, tá? Por quê, galera? Porque a segunda lei de Mendel, ela se passa pra gente compreender ela de maneira mais fácil, certo? Pela meiose, galera. Tá? Lá na meiosezinha, lá na produção gamética, quando vai ocorrer a separação lá dos cromossomos, vai um para um lado, vai um para o outro, ocorre o crossing over e por aí vai, tá? Mas atentem-se aqui a questão de quê, certo? A questão, por exemplo, vou trazer aqui esses cromossomos para vocês, certo? Desse ratinho, desse coelhinho aqui, ratinho, ó, lembrando do rato lá da epistasia. Alelos letais, rapaz. Alelos letais. Bora lá. Na meiose, galera, já tá avançando. Na meiose, esse coelhinho aqui, certo? O que esse coelhinho vai fazer? Lá na sua produção gamética, certo? Quando a gente estava falando lá na primeira lei, a gente estava utilizando o quê? Somente um par cromossômico, certo? Estava falando só de um alelo, tá? De um par de alelos. Azão, azinho. Ou Bzão, Bzinho. De forma ali única, né? Somente um par deve definir a característica que a gente estava trabalhando, né? Por exemplo, a cor das ervilhas. Perdão. Cor das ervilhas. Então era definida por um par de alelos, certo? Agora aqui, galera, na segunda lei de Mendel, a gente vai trabalhar com mais de um par, certo? Mas, professor, mas assim, vai influenciar um em relação ao outro? Galera, por isso que o nome é Lei da Segregação Independente. Durante a meiose, galera, vocês estão vendo esses pares cromossômicos, tá? Vamos dizer aqui que esse azão, galera, define o que? O formato da orelha do coelho, certo? Define o formato da orelha. E o Bzão define o tamanho do dente, certo? O tamanho dos dentes do coelho é definido pelo gene Bzão, certo? Então, galera, o cromossomo lá, que tem o gene A, né?
vai ser responsável pelo formato da orelha e o Bzão lá, ou Bzinho, vai determinar o que? O tamanho do dente, certo? Lá na produção gamética desse coelho, lá quando ele está se preparando, lá o seu organismo está se preparando para produzir seus gametas, tá? Para produzir seus gametas, o que ele vai fazer? Vai separar aqui os cromossomos? Tá, separou. Vai mandar para uma célula gamética azão, esse cromossomo com azão, ou vai mandar também para outra célula azinho, certo? Beleza, né? Até aí tudo bem. Ah, professor, mas aí? Ele vai mandar para outra célula separada o gene Bzão e o gene Bzinho? Não. Para a mesma célula que ele mandar um azão, ele pode, observe, pode mandar um Bzão ou um Bzinho, certo? Lembra lá do cariograma, lembra lá do cariótipo da nossa primeira aula, tá? Quando eu falei para vocês, a primeira foi a segunda aula. Eu falei para vocês lá que tinha todo aquele cariótipo grandão lá, né? Era em pares. Nós temos o quê? O ser humano tem 23 pares, né? Os 23 pares, durante o processo de reprodução, durante o processo de formação dos gametas, 23 pares iam para uma célula, 23 pares iam para outra célula gamética, beleza? Então o que vai acontecer aqui? Nesse par cromossômico aqui vai se separar e o azão vai para uma célula, o azinho vai para outra. Ao mesmo tempo acontece a separação desses cromossomos aqui e o Bzão vai para uma célula e o Bzinho vai para outra, certo? Então o que pode acontecer aqui, galera? O azão ele pode ir junto com o Bzão ou pode ir junto com o Bzinho, certo? Então, ó, azão, Bzão ou azão, Bzinho, certo? E o azinho vai para outra célula, que pode ir também com o Bzão ou pode ir com o Bzinho, certo? Ah, professor, então quer dizer que durante lá a produção dos gametas, certo? O coelhinho lá ele vai mandar para suas células um gene lá representando o A e outro gene representando o B? Vai, beleza? Então observem aqui. Produção das quatro células gaméticas, beleza. Então ele mandou o quê? Vamos dizer que para essa célula aqui ele mandou um azão, tá? A separação gamética mandou um azão e mandou um Bzão. Então aqui nessa célula ele vai ter o quê? Azão, Bzão. Nessa daqui ele mandou o quê? O azinho, certo? E um Bzinho. Então fica azão, azinho, Bzinho. Nessa daqui ele mandou o quê? O azão e um Bzão. Ficou azão, Bzão, tá? Ou azão, Bzinho. Pode ser também, né? Fica melhor, né? Deixa o Bzinho aqui. Então vamos colocar o Bzinho aqui. Azinho, azão, Bzinho, certo? Então mandou o Bzinho pra cá. E aqui ele mandou o azinho, Bzão. Beleza? Então, ó, bora lá. Na produção gamética do coelho, ele mandou o quê? Azão, Bzão. Para outra célula ele mandou azinho, Bzinho. Para outra célula ele mandou azão, Bzinho. E para outra ele mandou azinho, Bzinho, certo? Ah, professor, tá meio complicado ainda pra gente entender. Como é que faz, como é que a gente facilita para entender isso aqui? Galera, para ficar mais fácil ainda de se entender, bora para as ervilhas, certo? Nas ervilhas aqui, galera, nas nossas ervilhas, tá? Durante lá o procedimento que o Mendel fez, né? Todos os seus experimentos, ele estabeleceu duas características. Ele pegou ali, identificou duas características, tá? E estabeleceu as suas relações de dominância e recessividade. Nós já conhecemos a relação de dominância e recessividade lá da primeira lei, a relação delas amarelas e verde. Amarela, dominante, azão. Verde, recessiva, azinho, certo? Então, professor, então quer dizer que toda ervilha que tiver o azão, ela vai ser amarela? Vai ser amarela, não importa se ela é azão, ou se ela é azinho, beleza? E verde, só se for azinho, só se ela for recessiva, tá? Professor, mas aqui apareceu outra característica. Qual é essa característica? Se ela é lisa ou se ela é rugosa. Se ela for lisa, galera, se ela for lisinha, ela vai ser Bzão. Professor, então quer dizer que se ela tiver Bzão, teve o Bzão, ela já é lisa. Perfeito, meu garoto, perfeito. Ela é lisa. Lisa da maneira assim, lisinha, né? Não lisa em dinheiro igual o professor aqui. Bora lá. Rugosa. Se ela for rugosa, ela é o quê? Bzinho, certo? Professor, então quer dizer que verde e rugosa elas são recessivas. Perfeito. Então amarela e lisa elas são dominantes. Show, galera. Show. Bora lá. Aí o que ele fez, galera? Ele pegou sempre da mesma maneira. Ele purificou
aquele espécime que ele estava usando. Ele purificou aquelas ervilhas. Ele cruzou, e recruzou, até encontrar indivíduos puros, tá? E o que é que professor, e o que é que significa esse puro, essas ervilhas puras, tá? É porque, galera, elas são puras porque ao cruzarem entre si, elas só produzem aquela característica. Por exemplo, ele cruzou ervilhas amarelas com amarelas, amarelas com amarelas, amarelas com as amarelas, e saía verde um ali, saía verde acolá, saía verde acolá, até o momento que ele conseguiu estabelecer que só saía amarelo. Amarelo, amarelo, cruzar amarelo com amarelo, só saía amarelo. Amarelo com amarelo, só saía amarelo. Não saía mais nenhuma verde. Pronto, então olha, aqui tá pura. Aqui é pura. Beleza? Verde do mesmo jeito, ele cruzou até encontrar só verde. Até cruzar e sair só verde. Pronto, encontrou as verdes e as amarelas puras. Ah, professor, mas agora tem o rugosa e lisa. E agora, complicou? Ah, não muito, não complicou muito. Mas, bora lá. Ele pegou a amarela, tá? Amarela e lisa, que eram dominantes. Então, olha, ó, vou pegar essas daqui que tem a característica dominante e vou fazer intercruzar elas até eu encontrar só amarela e lisa, certo? Então ele cruzou lá amarela e lisa da mesma maneira, até o momento que só saiu amarela e lisa. Pronto, saiu só amarela e lisa, ele encontrou o indivíduo puro, galera, ó. Ó o indivíduo puro aqui, ó. Azão, azão, bezão, bezão, tá? Da mesma maneira ele fez com as verdes e rugosas, que eram recessivas. Aqui, ó, azinho, azinho. Aí, galera, né, ele encontrou azinho, azinho, bezinho, bezinho. Após toda, aí o que foi que ele fez? Ele cruzou esses dois indivíduos puros, certo? Se ele cruzou esses indivíduos puros, bora lá, azão, bora lá. Primeiro, vamos fazer o cruzamento do azinho, do A, né, da letra A, vamos lá, do gene A. Azão, azinho, azão, azinho, certo? Azão, azinho, azão, azinho, beleza? Então, ó, pronto, beleza. Galera, pronto. E aí? Corta de novo. Pois é, galera, ele identificou o quê? Identificou o indivíduo puro, né? Porra, atrapalhou, não tá, vai. Corta de novo. Pois é, galera, ele encontrou esse indivíduo puro, né, tá? E o que foi que ele fez? Ele fez o cruzamento desses ambos indivíduos. Amarelo liso, puro, com rugosa, verde, pura, certo? Então ele cruzou eles dois e encontrou a F1 100% heterozigótica. Ah, professor, por que ela é 100% heterozigótica? Galera, lembra aí, se a gente cruzar azão, azão com azão, azinho, vai dar 100% o quê? Azão, azinho, vai dar 100% heterozigótico. Se a gente cruzar bezão, bezão com bezinho, bezinho, vai dar 100% heterozigótico, certo? Então, ó, vai dar bezão, bezinho. Então, a F1 que a gente encontrou foi essa, certo? E que indivíduo é esse, galera? Esse indivíduo aqui, ele é o quê? Amarelo, azão e liso. Ah, professor, mas por que ele é amarelo e liso e não pode ser rugoso ou verde? Galera, lembre-se do processo de quê? De dominância e recessividade. Aqui ainda continua do mesmo jeito, certo? Ó, verde é recessivo e rugoso é recessivo. Se teve a presença de um azão, já era, é amarelo. Se teve a presença de um bezão, já era, é o quê? Lisa, certo? Então, ó, esse indivíduo aqui, ele é amarelo, liso, heterozigótico, certo? E o que é que Mendel fazia com esse indivíduo aqui da F1? Fazia o intercruzamento de F1 com F1. Lembra? Da mesma maneira que ele fez na primeira lei de Mendel, ele fez aqui também, certo? Ah, professor, mas e aí? Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai... Como é que a gente vai fazer esse cruzamento de cabeça? Galera, lá na primeira lei de Mendel, dá pra fazer de cabeça, não dá? Rapidinho ali você fazia de cabeça para pau. Você já tinha a proporção ali rapidinho, certo? Então, azão, azinho, azão com azinho, aí dava lá azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Perfeito. Moço, é show demais. Agora aqui, meu amigo, para você fazer de cabeça, cara, tem técnicas que a gente vai falar ainda no decorrer das aulas, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui primeiro com esse quadrado de Punnett, certo? O quadrado de Punnett pode ajudar a gente, certo? Tem gente que conhece como chiqueirinho, tem gente que conhece como quadrado de Punnett, mas é uma ferramenta muito boa de se utilizar, certo? Primeiro, tem outras técnicas? Tem, mas vamos nos satisfazer somente com essa por enquanto, certo? Bora lá.
Aqui, galera, a gente tem que fazer a separação gamética. Já fizemos isso em outras aulas, lá na primeira lei, a gente já fez a separação gamética, certo? Bora lá. A gente vai fazer a separação gamética aqui observem. Lembre o que eu falei aqui da segregação independente. A gente está em segunda lei, segregação independente. Se eu mando para uma célula um A, azão, eu posso mandar um Bzão ou um Bzinho. Ah, professor, então quer dizer que o que vai para lá vai ser, a combinação vai ser azão, Bzão ou azão, Bzinho? Perfeito, galera, perfeito. Pode ser também azinho, Bzão ou azinho, Bzinho. Show, isso mesmo. Bora lá. Essa F1 aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a separação gamética dela. Bora lá. Azão, Bzão, certo? Ó, azão, Bzão. Ah, professor, mas lá na primeira lei a gente fazia a separação do azão, azinho. Galera, lembre-se aqui. Ele vai mandar um par de cada gene, certo? Ele vai mandar um par, não. Ele vai mandar um representante de cada par de gene, certo? Ele vai mandar um representante de cada par de gene para cada célula aqui, ó. Aqui cada uma dessas aqui é uma célula, certo? Bora lá. Ele vai mandar um azão. Azão. Pode ser Bzão? Pode. Certo? Azão, Bzão. Aqui ele vai mandar azão, Bzinho? Vai mandar azão, Bzinho. Ah, professor, e aqui ele vai mandar azinho, Bzão? Azinho, Bzão. E aqui ele vai mandar o quê? Azinho, Bzinho, certo? Azinho, Bzinho. Ah, professor, e aqui na outra? Vai ser a mesma coisa, do jeito lá da primeira lei? Vai ser a mesma coisa da primeira lei. Bora lá. Azão, Bzão, azão, Bzinho, certo? Azinho, Bzão, azinho, Bzinho, certo? Ah, professor, a gente vai fazer aquele cruzado, justamente linha com coluna? Vai sim. Galera, aqui, nesse cruzamento aqui, azão com Bzão, azão. Bora lá, vai ser o quê? Um azão, azão, Bzão, Bzão. Perfeito, cara. Aqui vai ser o quê? Azão com azão, Bzão, Bzinho. Ó, Bzão, Bzinho. Aqui vai ser o quê? Azão, azinho, Bzão, Bzão. Certo? Aqui vai ser o quê? Azão, azinho, certo? Bzão, o quê? Bzinho, beleza? Vamos preencher logo aqui? Galera, vamos lá. Pera aí, vou dar uma dica pra vocês. Vamos procurar os heterozigóticos logo. Vamos fazer os heterozigóticos. Ele vai sempre estar na diagonal, certo? Vai sempre estar na diagonal, certo? Por que ele vai estar na diagonal? Bora lá. Porque o cruzamento deles vai ser estabelecido, beleza? Então bora lá. Azão, azinho, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Aqui também vai ser azão, azinho, Bzão, Bzinho. Aqui também vai ser azão, azinho, Bzão, Bzinho. Beleza? Ó a diagonal, galera. Vamos embora para terminar de preencher as outras. Esse aqui vai ser o quê? Azão, azão, Bzão, Bzinho. Esse aqui vai ser azão, azão, Bzinho, Bzinho. Esse aqui vai ser o quê? Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Esse vai ser o quê? Azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Esse aqui vai ser o quê? Azão, azinho, sempre a letra maiúscula na frente, viu? Não se esqueçam. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Ó. Esse aqui vai ser o quê? Azinho, azinho, Bzão, Bzão. Esse vai ser o quê? Azão, azinho, azinho, né? Isso aqui é meio cansativo, mas vamos lá, vai dar certo. Bzinho, Bzão, Bzinho. Esse vai ser o quê, galera? Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. E esse vai ser o quê? O nosso famoso recessivo, lá do cantinho, lá, fica lá no cantinho sozinho. Ele vai ser azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Beleza? Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, certo? Ah, professor, e agora? O que a gente vai fazer? Vai contar de um por um? Vai contar de um por um para a gente identificar cada característica de cada um. Porque a gente, pronto, encontramos os genótipos. Ah, professor, então daqui eu consigo tirar os genótipos, a proporção fenotípica e a proporção genotípica do intercruzamento da F1?
Perfeito, meu garoto. É isso mesmo. Você consegue encontrar dentro desse quadrado as duas proporções, da genotípica e a fenotípica, desse cruzamento de heterozigóticos, duplo heterozigótico, certo? Bora lá. Vamos procurar primeiro quem? Vamos procurar os indivíduos, certo? Vamos procurar quem? Vamos procurar amarelo liso. Para ser amarelo liso, galera, para ser amarelo liso, ele tem que ter no mínimo o quê? Um Azão, certo? Um Azão e um Bzão, certo? Vamos procurar aqui, vamos procurar. Vai ser amarelo liso. Ó, lembra que os heterozigóticos eu falei para vocês que já estavam na diagonal, certo? Ó, aqui ó, 1, 2, 3, 4, certo? Bora procurar. Tem Azão? Tem. Tem Bzão? Tem. 5. Tem Azão? Tem. Tem Bzão? Tem. 6. Tem Azão? Tem. Tem Bzão? Tem. 7. Tem Azão? Tem. Tem Bzão também? Tem. 8. Tem Azão? Tem. Tem Bzão? Tem. 9. Tem mais algum? Azão, Bzinho. Azão, Bzinho. Só Bzão. Só Azão. Só Bzão. Só Bzão. E nenhum, certo? Então, galera, a gente encontrou quantos amarelo liso? Quantos amarelo liso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, galera. 9. Ah, professor, então já encontramos 9 aí, né? Qual a outra característica que a gente pode definir? Para ter o quê? Somente um Azão, né? Azão, alguma coisa. Que seja o quê? Que ela seja amarela, tá? Amarela e rugosa. Pode ser amarelo e rugosa. Azão, Bzinho, Bzinho, certo? Bora lá, bora procurar. Tem que ter Azão e Bzinho, Bzinho, certo? Azão, Bzinho, Bzinho. A gente tem um aqui, ó. Uma. Azão, Bzinho, Bzinho. 2. Tá? Azão, Bzinho, Bzinho. 3. Encontramos 3. Tem mais algum? Azão? Não tem mais, certo? Então aqui, ó, a gente tem 3, certo? Que cor é essa daqui? Amarelo. Tem um A. E rugoso, certo? E rugoso. Ah, professor, agora pronto, sobrou esses 4 aqui. Sobrou esse aqui que tem Bzão, tá? Então aqui a gente tem que ter Azinho, Azinho, certo? Bzão, alguma coisa, certo? Então quantos tem? 1, 2, 3. Encontramos 3 também. Ah, professor, sobrou esse. Quem é? É o nosso Azinho. Azinho, Bzinho, Bzinho. Que cor é ele? Verde o quê? Rugoso, certo? Só tem um. Ah, professor, o que foi que a gente achou aí? Nossa linda proporção fenotípica. Fenotípica e genotípica, certo? 9 para 3, para 3 para 1. Genotípica ou fenotípica, galera? Nossa proporção genotípica ou fenotípica? Estamos falando de fenótipo por enquanto, certo? A nossa proporção fenotípica vai ser essa, tá? 9 indivíduos amarelos liso para 3 indivíduos amarelos rugosos para 3 indivíduos verdes liso para 1 indivíduo verde e rugoso, certo? Estamos falando de fenótipo. Se a gente for separar por genótipo aqui já é outra caminhada, certo? Mas assim, a princípio a gente tem que entender o quê? Entender que a nossa proporção fenotípica do intercruzamento da nossa F1, tá? Das ervilhas, nós encontramos essa proporção, beleza? Galera, no demais, a gente tem que entender que a partir desse cruzamento, galera, imagina aí você fazendo isso aqui tudo de cabeça. De cabeça. Isso aqui, esse quadro não ajudou muito? Ajudou. Mas atentemos aqui, como eu falei para vocês em todas as aulas, atentemos aqui a nossa proporção desse cruzamento, certo? Então, galera, o que a gente tinha para falar para vocês, isso, né, era hoje, sobre segunda lei de Mendel, lei da segregação independente, passa pelo processo da meiose, né, separação gamética, vai um par cromossômico de cada, né, vai um par cromossômico, lembrando lá do nosso cariótipo, vai um Azão ou vai um Azinho, aí pode ir combinado com o quê? Com um Bzão ou com um Bzinho, certo? Lembrando aqui da nossa separação gamética, falamos um pouco sobre a questão das ervilhas, certo? Do experimento de Mendel, do intercruzamento lá, do cruzamento de indivíduos puros
originou uma F1, né, híbrida, né, uma F1 heterozigótica, que ao intercruzar a gente consegue identificar todos os fenótipos possíveis, certo? E a proporção fenotípica desse intercruzamento, beleza? Galera, no demais, é isso. Agradeço vocês pela atenção e até mais, galera. Show! E aí, galera, de boa? Curtiu a aula? Achou da hora? Gostou da explicação? Aproveita, se inscreve aí, deixa aquele velho like, vai lá no meu Instagram, me segue também, @wendel.profbil, e compartilha com a galera que está precisando estudar, compartilha com a galera da sua sala, da sua turma, que está precisando daquela explicaçãozinha bacana, meu amigo. Para o quê? Prova amanhã? Assiste aí, meu amigo, manda pro coleguinha, manda pro amigo. Aproveita, me segue no Instagram, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Valeu!